Calma aí, torcedor vascaíno, eu vim aqui antes do vídeo para te falar o seguinte. Você aí tem Instagram? Essa rede social que creio que todo mundo hoje tenha. Então não perca tempo e corre lá para me seguir nessa conta, fechado? Corra lá, Lucas Bonetti é o meu Instagram pessoal. E tem também o Instagram do canal, onde todo dia a gente está trazendo muita notícia. Para o Instagram, canal do Gigante.Vasco. Fechou? Conto com você, siga o nosso Instagram, faça parte da nossa família em todas as nossas redes. Agora, fiquem com o vídeo. Meu amigo torcedor vascaíno, tudo na vida tem um ciclo. E o ciclo do zagueiro Léo Pelé chegou ao seu fim. O zagueiro que desembarcou em terras cariocas em janeiro do ano passado foi, em determinado momento até de 2023, um dos grandes personagens do Vasco da Gama ali no sistema defensivo. Caiu muito de rendimento no segundo semestre já da última temporada. Aliás, da temporada retrasada em 2023. Entrou em um 2024 novamente bem, confiante, com expectativas de um grande ano. Mas assim como o Vasco caiu muito de rendimento, o Léo foi aí um dos nomes que acabou sendo alvo, né? E não era para ser diferente. Uma passagem marcante, negativamente e positivamente. Acho que é inegável a gente falar que o Léo se identificou muito com o Vasco e o Vasco se identificou muito com o Léo. As histórias se cruzam, né? Eu até, na introdução desse vídeo, creio que nem todos vão concordar com as minhas palavras, mas recentemente eu vi um texto que falava do Léo da seguinte forma, né? Se o Vasco fosse uma pessoa, essa pessoa seria o Léo. Preto, destemido, que veio de raízes humildes, venceu na vida. E realmente isso representa o Vasco da Gama. A cor da pele, a raça, o suor, a garra, a determinação. Isso é o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo. É orgulho de ser Vasco. Eu, Lucas, me chateio. Me chateio porque eu queria que o Léo desse a volta por cima. Eu queria que o Léo levantasse um título com a camisa do Vasco da Gama. Eu queria que o Léo fosse o jogador que entrasse para a história do nosso clube. Queria muito. Mas já não dava mais. Não tinha de fato mais clima. E pro Vasco, tanto pro Vasco quanto pro Léo, para ambas as partes, sim. Nesse momento, o melhor foi uma negociação. O zagueiro Léo está sendo vendido para o Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense chegaram a um acordo e o Léo está indo para o clube do Paraná pelo valor de 12 milhões e meio de reais. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar, né, sobre a situação do zagueiro Léo, esse jogador que marcou uma fase aí no Vasco da Gama, é um dos nomes que fizeram parte dessa grande reformulação do Vasco no ano passado com a transformação na SAF e agora está de saída do nosso Cruz Maltino. Além dessas, outras novidades, outras informações, nesse Fala Gigante que chega aí nessa tarde de quinta-feira, dia 26 de dezembro, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas notícias para todos vocês. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, meu amigo, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá? Aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Então, ó, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, pois como a gente sempre fala, né, sem vocês realmente a gente não chega a lugar algum e não chega mesmo. Então, não sai desse vídeo sem ajudar o nosso canal. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes de entrarmos no assunto do Léo, que é o principal assunto, né, até o momento dessa quinta-feira do dia 26, eu quero falar sobre outro negócio que foi se confirmado agora, nessa manhã de quinta-feira, né, que é a informação sobre a negociação dos crias da base Cruz Maltino, o atacante Lucas Figueiredo e o volante Cauã Barros, né. Ambos disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024. Barros sobre
sobre não, né? Mas com a camisa do Amazonas. E o Figueiredo com a camisa do Coritiba, do Coxa, né? O Figueiredo teve um início de ano muito bom com a camisa do Coritiba, realmente se destacando, indo muito bem no Campeonato Paranense, sendo um dos grandes nomes do Coxa, mas acabou não tendo uma Série B tão boa. Já o Cauã, ele que não teve um início de temporada bom, fechou a temporada em alta, né, com o próprio Amazonas querendo a renovação de contrato do jogador. O Vasco, entretanto, não aceitou as condições de negócio impostas pelo Amazonas para que o Barros permanecesse por lá. Já o Coritiba não quis a permanência do Figueiredo e automaticamente o atleta retornou ao Vasco da Gama. Eu esperava muito que ambos pudessem se representar agora nesse próximo dia 27, no caso amanhã, junto com o elenco do Vasco da Gama, esse elenco alternativo, um mistão de jogadores da base, jogadores que não atuaram muito profissionalmente durante essa temporada de 2024, para integrar o elenco profissional e talvez serem utilizados já nesse primeiro momento de Campeonato Carioca e serem vistos, né? Por que não? Acho que o Cauã é um nome de muito potencial. Jovem, gente. Cauã tem 19 anos de idade, se não me engano, 20. Poderia ser visto com mais cuidado pelo Vasco da Gama. Figueiredo também, eu acho que, é claro, talvez o Figueiredo, o tempo dele no profissional já tenha passado, mas por que não mais uma tentativa, né? São crias, eu acho que crias, jogadores nascidos na casa, sempre tem que ter um cuidado e um carinho maior. Entretanto, não foi isso que o Vasco da Gama fez. Hoje foi-se confirmado que tanto o Cauã, como a gente acaba de trazer a vocês, né, quanto o Lucas Figueiredo estão indo para o América Mineiro. Disputarão novamente a Série B do Brasileirão, dessa vez vestindo a camisa do Clube de Minas Gerais. Informação é que o empréstimo de ambos, né, será aí até o final de 2025. O Clube Mineiro arcando 100% com os salários tanto do Figueiredo quanto do Cauã Barros. É importante lembrar aqui a vocês que o contrato de Figueiredo com o Vasco ele é válido até o dia 31 de dezembro de 2026, ou seja, né, o Figueiredo ainda tem um tempo de contrato longo aí com o Vasco, mesmo que ele fique no América durante toda essa temporada, ele ainda poderá retornar ao Vasco no final de 25. Então, se ele brilhar no América Mineiro, ainda tem a chance do Vasco tê-lo em 2025, 2026, perdão. Já o Cauã Barros, ele tem um contrato com o Vasco da Gama, eu estou tentando buscar aqui a vocês, e tanto acho que eu vou ter que procurar para trazer melhor essa informação, sempre, é claro, meu amigo torcedor, sempre com muito cuidado com a notícia. O contrato do Cauã Barros com o Vasco da Gama está aqui em mãos, ele é até 2025. Aliás, até 2026. O Vasco, em março do ano passado, ele renovou o contrato do Barros. Então, Barros e Figueiredo têm contratos longos com o Vasco, estarão emprestados ao América Mineiro para a disputa da Série B do Brasileirão, tanto Cauã quanto Figueiredo tendo 100% dos seus salários pagos pelo Clube de Minas Gerais, e ambos aí a previsão é de retorno lá no final do ano. E aí, é claro, dependendo da temporada deles, eles poderão retornar ao Vasco e integrar o elenco principal na temporada de 26. Gosto do Barros, cara. Pra mim é uma pena ver esse moleque vestindo a camisa de outro clube. Eu acho que ele poderia ajudar muito o Vasco da Gama, gente, muito mesmo. O Barros, que é um jogador que chegou ao Vasco muito jovem, né? Ainda em 2019, no Sub-15, gente. Então, um jogador que é cria mesmo, né? Um atleta aí de um futuro, eu acho, grande. O Barros tem um futuro grande pela frente. Eu acho que o Barros vai ser um atleta que ainda vai se destacar muito. É um volante que foi bem quando vestiu a camisa do Vasco da Gama sob o comando técnico Maurício Barbieri. Acho que sob o comando do Ramon Dias, infelizmente, ocorreram alguns atritos, fizeram com que o Barros não pudesse ter continuidade. Até o momento não se foi dada a oportunidade para ele mostrar o seu futebol por aqui, mas eu tenho certeza que no América Mineiro, novamente disputando a Série B do Brasileirão, ele vai conseguir ter o seu destaque. Certo é, Barros e Figueiredo emprestados pelo Vasco. Por que eles vão para o América Mineiro? Importante, o ex-técnico do Vasco é hoje o técnico do Profissional do América. Lembram do William Batista, técnico que comandava a base? Em determinado momento do ano passado ele chegou a comandar o Profissional, quando o Vasco ele demite o Maurício Barbieri, o William Batista toma conta do Profissional do Vasco da Gama. E o William hoje é o técnico do Profissional da América, que vai treinar o Clube de Minas Gerais na Série B do Brasileirão. E o próprio Bruxo, que pediu, né, a contratação do Figueiredo e também do Cauã Barros, pois já trabalhou com eles em São Januário e agora terá a oportunidade de trabalhar com eles novamente, dessa vez no Clube Mineiro. Show? Bom nome, vascaíno. Deixe a sua opinião nos comentários. Bom nome não, né? Bons negócios. Coloque aí a sua opinião.
aqui embaixo. E para continuar aqui com o vídeo, para trazer ainda mais informações e novidades, quero trazer a vocês aqui, meu amigo torcedor vascaíno, a seguinte informação. A informação que eu tenho a trazer aqui a vocês, é claro, é sobre o zagueiro Léo, pois foi confirmado agora, nesse iniciozinho de tarde, né, de quinta-feira, dia 26, que o Léo, ele será o mais novo reforço do Atlético Paranaense para a temporada de 2025. O Vasco e o Clube do Paraná chegaram a um acordo verbal ainda nessa quinta-feira dessa negociação que vai girar aí algo em torno de 12 milhões e 300 mil reais. Ela está no valor fixado de 2 milhões de dólares, mas como o dólar está bem alto, né, o Vasco receberá 12 milhões de reais pela venda do zagueiro Léo. As partes vão assinar o contrato para assinar o acordo em breve. Assinar o contrato para selar o acordo, em breve. Essa negociação, ela já vem sendo tratada há algum tempo. Para quem acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem. A gente sempre trouxe essa informação a vocês. O Atlético tentou de diversas formas contratar o Léo, propor ao Vasco da Gama formas diferentes de negócio. O Vasco ele foi, assim, muito cuidadoso no negócio. O Atlético Paranaense ele tentou envolver até o zagueiro Mateu Gamarra, paraguaio, de muita qualidade. Gostei até do nome. Mas o Vasco da Gama negou porque queria recuperar o dinheiro que foi investido no Léo lá no início do ano passado. O Vasco, à época, pagou 16 milhões de reais, pela compra do jogador. Então o Vasco ele vai receber agora 12.300. Ou seja, o Vasco ele não saiu num prejuízo tão grande, né? Até porque teve o Léo durante esses 2 anos. E o Léo, que tinha um contrato de mais um ano no Vasco da Gama, foi vendido agora pelo valor de 12 milhões em baixa, né? O Léo está de saída para o Atlético Paranaense em baixa. Você pode até perguntar, Lucas, por que o Léo vai para o Atlético Paranaense? Que o Atlético viu no zagueiro Léo. O novo técnico do Atlético Paranaense, meu amigo, hoje é o Maurício Barbieri. Foi um técnico que fez parte do planejamento do Vasco para a temporada passada. Teve muita influência na chegada do Léo, do Piton, do Bambu, do Puma, do Paulo Henrique, porque ele era o técnico do Vasco da Gama no início de toda aquela reformulação feita ao lado de Paulo Brax e de Abel Braga. E o Léo, à época, foi um jogador que o Maurício Barbieri pediu, tanto ele quanto o próprio Abel, pois o Abel já havia trabalhado com o Léo nos tempos de Fluminense. Então é um nome que o Maurício Barbieri, desde o Vasco da Gama, sempre olhou com muito cuidado e com muito carinho. E assim que chegou ao Atlético Paranaense, sabendo de toda a situação do Léo aqui no futebol brasileiro, é claro, com a camisa do Vasco da Gama, ele pediu a contratação do zagueiro e o Atlético foi com tudo para cima do Vasco da Gama para tirar o Léo do nosso Cruz Maltino. As negociações aconteceram nessas últimas semanas, o Vasco bateu realmente o pé, mas agora o negócio foi selado e o Léo foi vendido para o nosso rival aí, o Atlético Paranaense, né? Mas volto a repetir, eu acho que é um bom negócio. Meio do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato aí com qualquer outra equipe de graça. Então o Vasco provavelmente iria perder o Léo, até porque eu não via muito sentido do Vasco renovar o contrato com o jogador. Então, parando para pensar assim, o Vasco consegue recuperar boa parte daquilo que foi investido no jogador que está em baixa e está de saída. E além do mais, né? O Vasco ele vende o Léo por 12 milhões e 300 mil reais. Entretanto, havia uma dívida do próprio Vasco da Gama com o Atlético pelo Hugo Moura. O Vasco devia 2 milhões de reais para o Atlético Paranaense pela situação do volante. E o Vasco da Gama, com esse dinheiro que recebeu do Atlético Paranaense pela venda do Léo, ele vai, com esse dinheiro que virá receber ainda, né? Ele vai pagar ao Atlético 2 milhões de reais pela compra do Hugo Moura. Então, no final de tudo, o Vasco da Gama vai receber algo em torno aí de 10 milhões de reais, um dinheiro importante olhando a temporada de 2025, né? Volto a repetir. O Léo é um zagueiro que chegou com muita esperança, muita expectativa. Foi importante sim em determinados momentos do ano passado e dessa temporada. Entretanto, eu acho que a situação do Léo foi muito mais negativa do que positiva durante toda essa passagem desses últimos 2 anos. Certo é. Léo, obrigado, apenas agradecer. Acho que é isso, né? Não tem porque é um momento de despedida do zagueiro. Acho que todas as críticas que eu tinha que ter feito ao Léo já foi feita durante todos esses últimos 2 anos. Errou muito. Foi uma peça muito responsável na eliminação do Vasco na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Mas agora o Atlético sustente essa bomba, né? Léo, obrigado. Obrigado por ter representado a nossa camisa. Acho que não tem porque eu ficar criticando o jogador.
nesse momento final. Você gostou da venda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, falar sobre mais uma negociação certa. O Vasco hoje acertou a renovação de Vitor Luiz. Vitor Luiz, lateral esquerdo, ele vai ficar no elenco do Vasco da Gama para a temporada de 2025. Não apenas de 2025, como também de 2026, tá? O Vitor Luiz acertou a renovação de contrato do Vasco da Gama por mais 2 anos. Vitor Luiz fica no nosso Cruz Maltino até o final de 2026. Ele que tinha um contrato com o Vasco agora, apenas até o final do ano, teve a sua renovação acertada. Eu falei muito sobre o Vitor Luiz. Eu acho que, sinceramente, é um jogador que tem de muito ainda a agregar ao Vasco da Gama. É um atleta experiente, rodado, que conquistou títulos praticamente por onde passou, né? Principalmente no Palmeiras, onde teve uma campanha muitíssimo vencedora. Botafogo, ele foi muito bem também, uma figura marcante aí na história do Botafogo. E é jovem, cara. O Vitor Luiz, se não me engano, tem 32 anos, 31 anos. A gente tem o Leandrinho aí que tá chegando com tudo e eu acho que ter essa persona do Vitor Luiz acima do Leandrinho para ensinar os melhores caminhos da lateral esquerda é importante. E o Vitor Luiz, ele foi convocado foi até um pedido durante esse processo de renovação contratual para que o Vitor Luiz se representasse agora nesse próximo dia 27, né? 27 mesmo, deixa eu até confirmar com vocês. Esse próximo dia 27, amanhã, para que ele participasse, né, da preparação do elenco do Vasco da Gama para a disputa do Campeonato Carioca. Então, o Vitor Luiz tem seu contrato renovado e, além do mais, vai se representar amanhã com o elenco do Vasco da Gama para se preparar para o Campeonato Carioca de 2025. Ou seja, o Vasco renova o contrato do lateral esquerdo e ainda terá o lateral esquerdo para a disputa do Campeonato Carioca da próxima temporada. É o Vasco se mexendo, dando os seus primeiros passos no mercado da bola, olhando para o ano que vem com bons olhos. Gosta disso, torcedor? Gostou da renovação do Vitor Luiz? Gostou da venda do Léo? Gostou dos empréstimos de Cauã Barros e Lucas Figueiredo? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque a gente está ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaína!